Olá, pessoal! Hoje nós temos um episódio muito especial com o Dr. Gregory Conte Tondello. Ele é médico oncologista com pós-graduação em cuidados paliativos. É um assunto que nós precisamos saber e que por isso que o Dr. Gregory está aqui hoje com a gente. O tema é cuidar além da cura, porque é preciso cuidar sempre. Mas quando as pessoas estão doentes, isso fica um pouquinho mais dificultado. Dr. Gregory está aqui na Focaverna. Seja muito bem-vindo, Dr. Gregory. Muito obrigado. E a gente tem muitas perguntas para fazer, né, sobre cuidados paliativos, porque não é só quando a pessoa está, né, com a doença oncológica, né, doutor? Tem várias outras doenças que as pessoas precisam de cuidados paliativos. Mas eu gostaria de saber, doutor, o que é cuidado paliativo? Então, primeiro, boa noite a todos, né? Obrigado para a Cláudia aí pelo convite. Muito legal aí o projeto da Foca, né? Obrigada também. Ainda está no comecinho, mas tem tudo aí para seguir ajudando muita gente, né? Então, o que é o cuidado paliativo, né? Então, eu gosto de ter uma definição da Organização Mundial da Saúde de 2002 que acho que é bem didática, assim, e resume, né? O que é qual que é a definição, né, dessa prática. Basicamente, é um cuidado multidisciplinar, né? Então envolve diversas especialidades que tem o objetivo de prestar um cuidado preventivo, né? E também um cuidado de saúde geral, né, para pacientes que se encontram numa situação que tem uma doença potencialmente grave e ameaçadora da vida, né? Então, essa definição já fica bem clara para nós que cuidados paliativos não é sinônimo de cuidados de fim de vida. A gente vai bater muito nessa tecla, que é o conceito que muitas pessoas, seja da área de saúde ou não, têm em mente que é para isso que serve o cuidado paliativo, né? Que é para isso que é destinado, mas não, né? Então, é um cuidado geral, multidisciplinar, né? Que é destinado para essas pessoas, para esses indivíduos, né, e para os familiares também, cuidadores, né, que fazem parte, né, do cuidado desses pacientes que podem ter uma doença que vai acabar abreviando, né, infelizmente, a vida. E, doutor Gregory, eu aqui, o pessoal já sabe a história que eu passei, né? Uhum. Mas quando é que deve começar o cuidado paliativo? Quando é que o médico ele vai dizer para a família, né, ou para o paciente que agora começam os cuidados paliativos? Tá. Então, para responder essa pergunta que é importante, eu gosto de dar um exemplo. Quando eu fui falar sobre cuidados paliativos para uma palestra que eu fui convidado para ali na faculdade, na UNC, para o curso de enfermagem. E eu bati nesse tópico de quando, né? Quando que a gente deve integrar, quando a gente deve começar, quando tem essa abordagem, né, para o paciente, para a família sobre cuidados paliativos. Coloquei 2 exemplos de 2 casos, vou colocar aqui rapidamente, eu quero que vocês me ajudem aí a responder. Então, vamos dar um exemplo assim, primeiro uma moça aí de 45 anos, teve o diagnóstico de um câncer de mama, estádio 3, né? Então tinha uma lesão com alguns linfonodos acometidos e ela tinha uma abordagem de tratamento potencialmente curativo, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Tá? Então vou dar o segundo exemplo agora. A gente pega um senhor aí de 70 anos com diagnóstico de câncer de pâncreas, com metástases hepáticas e pulmonares. Né? Então, para quem desses pacientes que, né, teria indicação de cuidados paliativos, só para essa moça de 45 anos, câncer de mama, só para esse senhor de 70 anos ou para os dois? Quando eu fiz essa pergunta, né, nessa ocasião, nessa palestra específica, acho que mais de 90% dos acadêmicos responderam que era para o senhor de 70 anos exclusivamente. Né? Então, veja que essa resposta ela pode ser generalizada para boa parte das pessoas, né, que acham que cuidados paliativos é só para aquela doença metastática ou aquela doença que não tem um prognóstico né, favorável, que é uma doença que tem um caráter mais agressivo, e na verdade não. Né? Na verdade, se recomenda, e é indicado os cuidados paliativos, né, em situações potencialmente graves, né, mesmo no curso precoce da doença. Né? Então, veja que a resposta para essa pergunta, né, para essas duas situações, é que ambos
tanto essa menina de 40 e tantos anos, quanto esse senhor de 70, ambos teriam indicação de cuidados paliativos. Claro que a intensidade, né, como que eu posso dizer? O tanto de cuidados paliativos que a gente vai integrar para um e o outro vai mudar, né? Claro que talvez esse senhor de 70 anos ele vai precisar de um cuidado mais completo, mais ativo nesse atual momento da doença e essa menina de 45 anos, talvez a gente vai ter que cuidar dos sintomas dela aí decorrente do tratamento oncológico, decorrente da cirurgia, né? Então, os cuidados paliativos eles variam dependendo da situação da doença e do estágio da doença, né? Mas, sendo agora objetivo para responder sua pergunta, de forma precoce, né? Tem que ser abordado, conversado, desde que tenha sido feito o diagnóstico dessa condição, né, ameaçadora da vida, né? E, doutor, eu falo porque eu tive essa experiência, eu me assustei muito, né? Como esposa, quando eu recebi o diagnóstico, né, de um câncer cerebral do meu marido. E porque eu não sabia o que aconteceria, né? Porque o meu pai foi um caso, porque os cânceres são diferentes, né? E o dele era um câncer cerebral. Então, ele teve sintomas como se fosse de um Alzheimer. Mas eu nunca tinha passado por isso. Então, eu me assustava muito dele esquecer chave, telefone, o que ele tinha feito. Ele comia, se eu deixasse, por exemplo, pão de forma, eu chegava na cozinha, ele tinha comido tudo. E ele era uma pessoa muito comedida. Então, eu só me assustava. Eu falava, o que é isso? Sabe, o que é isso? Então, o que eu quero dizer assim, que no primeiro eu me assustava muito e eu não tinha, né, amparo para dizer, olha, isso vai acontecer. Quem me ajudou muito foi um enfermeiro, que o nome dele é Juliano Zin, que ele é do posto aqui, inclusive, da Vila Nova. E aí ele chegou para mim e falou assim, Cláudia, você tem que entrar com tratamento químico nele. E eu olhei e falei, o que é tratamento químico? Né? Porque eu sou professora de filosofia, então eu não tenho esses termos. Aí ele me explicou o que era. Então, doutora, a minha pergunta agora é a importância, né, desses cuidados e do saber dos cuidados paliativos, tanto dos familiares quanto até de amigos, muitas vezes, né? Essa importância e o que é esse cuidado para a família. Então, essa situação, né, que a senhora passou com o seu marido é o que muitos familiares e cuidadores, né, vivenciam com seus entes, né? Então, quando a gente diz que o cuidado paliativo ele tem que ser integral, ele tem que ser multidisciplinar, então ele vai desde o médico, até o enfermeiro, o fisioterapeuta, né? Nutricionista, até a parte espiritual, né? Tem o capelão, né? O orientador espiritual, a parte também de psicologia, né? Então, é uma equipe multidisciplinar e o cuidador e familiar também tem esse papel. Porque as consultas, elas são aquele tempo que ele vai estar presencial ali com o médico, quando eu digo assim né, do cuidado ambulatorial, mas quem vai viver a maior parte do tempo com o paciente é o familiar e cuidador. Né? Então, saber, né, ter conhecimento, né, de que tipo de cuidado e como fazer essa melhor abordagem é importante tanto para o paciente que vai receber esse cuidado específico, ou até para a família que vai ter um entendimento melhor, vai conseguir se adaptar à nova rotina, né, porque muda, porque é diferente, né? Você tem uma situação em casa, né, de alguém ali que passa por uma dependência de cuidados contínuos, né? Aquele paciente que tem dor, aquele paciente que tem limitações, que depende de cuidados, e muitas vezes até cuidados básicos, né? Sim. Então, entender facilita... E o que o doutor quer falar com cuidados básicos até fralda, né? Dar banho, de higiene, né? Às vezes até levar para o banheiro. Exato. Então, às vezes até a própria alimentação, né? Isso né, com o tempo... essas dependências elas podem aumentar dependendo da situação, né? Então é importantíssimo a família aprender, né, como que se faz um cuidado paliativo, porque vou dizer 70-80% de quem vai acabar fazendo isso é a família, no ambiente domiciliar e muitas vezes até no final de vida, né? Então tem situações que os pacientes muitas vezes eles optam
por passar essa fase de terminalidade, não num hospital ou num hospice, né, ou numa outra instituição, mas assim em casa, né? Então, a gente sabe que esses desfechos, tantos os desfechos clínicos, né? Isso a gente fala também do cuidado, cuidado não só físico, mas o cuidado também dessa parte emocional, eles têm bastante benefício positivo quando esse cuidado ele é feito de forma coerente, né? Então, é importantíssimo a família ou qualquer pessoa que esteja vinculada no cuidado, né? E muitas vezes essa pessoa é o próprio cuidador, que não tem relação biológica ou legal com aquela pessoa, mas, né, sem dúvida alguma, saber, né, compreender como se faz, né, isso vai ser positivo de forma geral, né? Tanto para a família quanto para o paciente. E, doutor, o senhor falou sobre a questão do tratamento paliativo tanto em casa quanto no hospice. E eu também não tinha conhecimento dessa palavra, né? O que é um hospice? O hospice, esse conceito de hospice, ele veio lá atrás teve uma médica famosa, né, que é Cicely Saunders, né, que começou a falar sobre cuidados paliativos, que teve esse conceito de hospice, né, que na verdade é um cuidado onde se faz, né, é um ambiente onde se faz esse cuidado geral de pacientes com doenças terminais, né, não só oncológicas, né, mas pacientes que estão em fase final de vida, né, e que você não quer deixar num hospital, né, então você quer fazer esse cuidado de uma forma digna, né, num ambiente mais propício, né? Então, aí que veio esse conceito de hospice, foi lá ali na década de 60, mais para frente, né? Então, inclusive ela, que era médica, era enfermeira, então ela que foi pioneira, né, também nesse assunto, né? Sim. Então, sempre que a gente fala de cuidados paliativos, seja em congressos, em cursos, então ela sempre é citada, né? Então, ela tem uma contribuição gigante, assim, para nossos conhecimentos, né? Eu não sabia disso. Então, depois eu passo para ti um pouquinho mais, doutor, mais sobre ela, né? Falou desse tratamento tanto em casa quanto no hospital, ou então num hospice, né? É possível, por exemplo, eu tenho um paciente, né, em tratamento paliativo. É possível que eu deixe ele no hospital? No hospital, sim. Eu acho que quando a gente aborda essa questão, né, onde deixar o paciente, né? Então, acho que primeiro tem que ver a questão pessoal, né? Então, primeiro, o que o paciente deseja, né? Então, ele tem autonomia de decidir aonde que ele quer passar os seus dias finais de vida. Tá? Então, ele é um direito que ele tem. Isso depende muito da situação clínica dele, né? Então, como é que esse paciente está nessa situação? Será que ele depende de cuidados mais frequentes? Será que ele precisa estar num hospital, onde ele vai ter um suporte mais frequente ali da equipe de enfermagem, né, das visitas médicas, ou seja, da equipe geral? Será que a gente tem condições de deixar esse paciente em casa? Né? Será que a gente consegue fazer um bom cuidado de suporte, cuidar dos sintomas dele em casa, no domicílio? Será que essa é a preferência dele? Então, a resposta depende, né? Depende da preferência, depende da situação. Será que esse paciente está no hospital, ele pode ser transportado depois para casa, né, para alguma outra instituição de repouso, né, ou um hospital de retaguarda? Se a resposta for sim, a preferência dele for sim, acho que sim, né? A gente tem benefícios hoje na literatura de que os pacientes que passam os últimos tempos de vida em casa, fora do hospital, eles são menos submetidos a medidas invasivas, muitas vezes até UTI, outras intervenções que seriam talvez fúteis, né? Então, não existe um certo ou errado, né? Existe, acho que, alguma indicação para aquela situação específica e sempre respeitando, né, a preferência do paciente, a autonomia dele e, claro, né, o quanto a família também pode né, oferecer de suporte, né? Não adianta você deixar em casa o paciente que não tem a mínima condição, né, de ter uma dignidade, né? Cuidado, né, doutor, que é preciso com as pessoas, porque elas vão estar totalmente dependentes de um cuidador, de uma cuidadora, né? Exatamente. E a importância também, porque a gente está falando aqui, são dessas decisões enquanto a pessoa tem consciência de dizer:
temos que falar isso, né? Porque é uma doença grave e muitas delas têm cura, né? Muitos desses cânceres têm cura, mas muitas vezes, como no caso do meu pai e do meu marido, levaram sim à morte, né? E deixar muito claro aquilo que quer como dignidade de vida, né? O que quer, até onde quer ir e onde, inclusive, quer ser enterrado, essas questões enquanto tem lucidez. Porque o meu pai conseguiu fazer isso, o meu marido também. Ele quis ser enterrado em Araucária, no caso do meu pai, ele pediu. Não, eu quero ser enterrado lá. E o meu marido em Curitiba, né, que é onde estão os pais dele. Então, ele chegou a pedir isso antes. E uma coisa muito importante também, doutor, que é a invasão, né, do próprio corpo. Porque ele não queria ser entubado. Então, ele pôde fazer essa escolha, né? Então, a gente sabia e também decidimos cuidar dele em casa. Foi uma decisão. Só que, doutor, o câncer é uma doença cara. O SUS cobre totalmente essa doença? Só fazer um comentário do que tu me falou antes. Então, isso a gente chama de diretivas antecipadas, né? Antecipatórias, né? Então, por isso que é importante sempre conversar com os pacientes que estão em situações de doenças ameaçadoras, igual, por exemplo, seu marido, seu pai e tantas outras, já no começo, né, do curso da doença. Então, a gente não pode deixar para abordar esses assuntos só no momento de terminalidade, onde talvez o paciente já não consegue se expressar de forma correta, já está com inúmeros sintomas. Então, essa conversa idealmente é no consultório, não lá no hospital, no leito, né, na beira do leito. É um protocolo, durante alguma... É um protocolo? Não é um protocolo. É um cuidado seu. É um bom cuidado que deveria ser feito, né, para todos os oncologistas ou especialistas em cuidados paliativos, né? Então, claro que às vezes é difícil, né, porque a gente muitas vezes tem a barreira da família, o paciente às vezes está na fase ainda de negação. Não gosta de falar o mínimo possível, só quer saber do tratamento modificador de doença, e isso é muito pouco abordado. Mas é o que seria ideal, né? Então, essas diretivas, né, antecipatórias, então é isso, é o paciente expressar o que ele deseja depois, né? Então, é isso, a questão de medidas invasivas, quer ser submetido a procedimentos, como, por exemplo, hemodiálise, intubação, se houver indicação, unidade de terapia intensiva, enfim, outros desejos. Então, isso tudo, claro que sempre quando é conversado antes com calma é o ideal, né? Tem alguns, acho que não sei se é no caso do Brasil, mas tem alguns hóspices que realmente eles não aceitam a entrada, né, o cadastro, se você não ter lá uma diretiva dizendo, é o seguinte, eu sei que eu não quero medidas invasivas, né, e tudo mais, de forma bem clara, escrita, né, e direta. Então, só para exemplificar, né? Sim, que é expressar o desejo, né, da pessoa, né, que está passando por aquilo. Então, isso é tão importante, porque daí na hora que às vezes... doutor, é uma coisa muito difícil você decidir pelo outro. Depois que meu marido não falava, eu tinha que tomar decisões por ele. E era torturante isso. Porque às vezes a gente não consegue nem decidir pela gente mesmo, né? Será que é a decisão certa? Será que era isso que ele gostava, né? Por isso que é tão importante. Antes é o recomendado, né? Não é feito de forma como deveria, né, aí nos serviços afora. A gente sabe disso, a gente vê, mas certamente é o ideal, né? E, doutor, o SUS, ele... Então, o SUS ele está nas diretivas do SUS, né? Então, o acesso ao paciente, né? Aqui eu vou colocar mais da parte de oncologia mesmo, né? Que é a minha área, né? Mas esses pacientes realmente eles têm acesso aos tratamentos modificadores de doença. Então, quando tem indicação de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? E quando a gente fala de cuidados paliativos, esse paciente tem acesso sim. Claro que muitas vezes esse acesso não é para a equipe de cuidados paliativos em si, porque muitos serviços não têm, né? Não tem isso como padrão. Né? Na verdade, geralmente são em serviços maiores, em cidades que têm mais aporte, mas eles têm direito ao especialista que se presume que
o assistente que vai oferecer esse cuidado paliativo. Que é o oncologista. Que no caso do câncer é o oncologista, mas claro que, às vezes, por exemplo, o Alzheimer é o geriatra, os pacientes com cardiopatia grave avançada é o cardiologista, por exemplo, enfisema avançado é o pneumologista, então tem várias especialidades, mas aqui falando mais da minha área, o oncologista. Né? Então, os pacientes têm acesso, claro que não é a todas as terapias que existem, né? O SUS tem limitação de recurso, né? Tem as terapias que são aprovadas, mas de forma geral, para o cuidado básico em cuidados paliativos, seja em suporte ambulatorial ou suporte hospitalar, tem acesso sim. E doutor, aqui em Mafra o senhor atende onde? Aqui em Mafra eu atendo no Núcleo de Oncologia Catarinense. Aqui não é o serviço SUS, porque o serviço de referência SUS aqui na região do Planalto Norte é em São Bento do Sul, onde eu trabalho, né? Mas aqui em Mafra eu faço só a oncologia suplementar, né? Então só no consultório. E também, claro, o suporte no hospital, nos pacientes que acabam internando. E em São Bento do Sul? Em São Bento, aí eu trabalho no SUS, né, aqui no Hospital Sagrada Família. Lá eu faço a parte de ambulatórios, consultas agendadas. E também eu faço a parte de internação, sobreaviso. E também trabalho na Oncoclínica, que também é uma clínica de oncologia privada. Né? Então, eu faço SUS e consultório lá em São Bento e aqui em Mafra, consultório. Doutor, eu vou fazer uma pergunta assim, ó, porque eu já disse, eu fui 30 anos professora de filosofia. Quando eu me deparei com os cuidados, né, de higiene, foi um processo muito difícil. O doutor estudou, fez pós-graduação, os médicos têm, né, o trabalho do dia a dia com o paciente ali, então está acostumado. Mas mesmo sendo médico, antes de ser médico, é ser humano. Como é que o senhor lida com as suas emoções? Porque vê coisa feia, né, doutor? Sim. Então, quando a gente... no nosso dia a dia, nós precisamos ter a parte técnica, obviamente, né? Até porque o paciente precisa... ele precisa do seu conhecimento, né? Ele precisa do tratamento e tem que ser o melhor indicado para aquela situação. Ele precisa ouvir as palavras de apoio, de suporte. Então, claro que a gente precisa ter empatia, e isso vale para a medicina em geral, para a área de saúde. Para a vida então, toda. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio é você conseguir, né, fazer o seu trabalho técnico, né, mas sem deixar as emoções... sem deixar a empatia de lado, porque senão não faz sentido, né? Eu costumo dizer que quem escolheu essa área de oncologia, cuidados paliativos, vai lidar com doenças graves. A gente costuma dizer que o oncologista vai dar, né, vai falar más notícias inúmeras vezes, outros profissionais nem tanto. Então a gente precisa balancear esses dois lados. Ser forte, claro. Você tem que... Nós somos treinados, né? Nós temos técnicas para isso, então... eu acho que é isso mesmo, é o equilíbrio, né? É a parte técnica e com empatia, né? Então, você tem que olhar para aquele paciente e imaginar que seja um familiar seu e tratar ele como se fosse um ente querido seu para oferecer o melhor. E o melhor não é só o tratamento, você acolher e coloca a mão no ombro, né? Então, tem os pequenos gestos. Hoje, muitas vezes, a comunicação não verbal é até mais importante que a verbal, né? A gente tem técnicas que a gente usa. Dar uma má notícia, a gente não faz de qualquer forma, né? Hoje você tem que saber fazer isso, porque senão o impacto, principalmente psicológico, em quem está na sua frente, é muitas vezes devastador, né? É devastador. E precisa do vínculo, né? Então, hoje, para ter vínculo, você não tem como fazer só a parte técnica e querer ter um vínculo, né? Senão fica muito mecanizado. Tem alguma situação que mexeu, doutor? Assim, o senhor passou várias, por isso? Várias. Toda a situação é única. Claro que quando nós nos deparamos com pacientes mais jovens, eu não faço oncologia pediátrica, né? Mas cada vez mais infelizmente, nós temos um aumento de incidência em câncer em jovens. E quando eu digo jovem, aí são meninos e meninas aí de 20, 25, 30 anos. Né? E eu tenho vários pacientes que acompanham comigo aqui, acompanham lá. Então, são situações que realmente têm uma comoção maior, porque são potenciais de anos
perdidos, né? Acho que teve a situação viveu dois extremos, teve seu marido, teve seu pai, né? Então, são situações diferentes, mas são, né, que comovem a gente. Eu não sei se eu tenho alguma situação particular, assim, mas os pacientes, os mais jovens, eu acho que tem um peso maior. Um plus a mais, né? Acho que é inevitável, porque aí você olha a mãe, olha o pai, às vezes deixa a filha pequena, né? Então, Bom, doutor, aqui no Focaverna a gente tem um momento do café. Vamos agora focar no café, para dar uma pausa para o doutor tomar uma água, tomar um café. Opa. Esse cafezinho aqui do M7 e o bolinho é da Cooking House. Conhece a Cooking House? Isso, já fui apresentado quando eu vim para a cidade. Esse bolinho vem de lá. Então agora nós vamos focar no café. Então agora a gente já tomou o cafezinho aqui do M7, comeu o bolinho da Cooking House, estamos então retornando para a nossa conversa. Dr. Gregory, talvez seja uma pergunta que os nossos ouvintes tenham também, como eu, que se existe diferença entre cuidado paliativo, que a gente está falando, e cuidados curativos. Tem diferença? Sim, tem diferença. Geralmente esses cuidados eles vêm em conjunto, né? Eles são englobados mutuamente, né? No paciente que tem, né? Que a gente está falando vamos dar um exemplo aqui do paciente com câncer, né? Então, o exemplo de tratamentos curativos, né, que a gente tem é a própria cirurgia, né, para retirada de uma lesão inicial, quimioterapia complementar, radioterapia, terapia, drogas-alvos, imunoterapia. Todos esses exemplos eles podem ser classificados como tratamentos curativos, com intuito curativo, objetivo curativo, né, para eliminar a doença, ou tratamento complementar para reduzir a chance da doença voltar. E também eles podem ser indicados como um tratamento paliativo. Paliativo ainda a gente costuma chamar de modificador da doença. Por que modificador? Porque os estudos mostram que a gente indicar essas terapias específicas, elas aumentam a sobrevida, né, desse paciente. Então, essa própria quimioterapia, cirurgia, imunoterapia, entre outros, também pode ser indicado como forma paliativa. Então, muitas vezes os tratamentos, as modalidades de tratamento são as mesmas, o objetivo é diferente. Isso varia muito, né, de que doença nós estamos falando, qual é né, em que situação do curso da doença. Então, tem diferença sim, mas de forma geral a gente agrega isso de forma mútua, né? E claro, aqui eu citei quimioterapia, radioterapia, imuno, mas um outro exemplo de um cuidado paliativo simples é a gente dar um remédio para dor, um remédio para enjoo, né? Num paciente que, né, por exemplo, que está fazendo um tratamento, ou um paciente que tem esses sintomas e aparece nós no consultório, ou estão internados. Então, isso também é uma forma de paliar sintomas, né? Então, tem diferença sim, a forma que se indica, né? E em que fase da doença que nós estamos lidando e falando. Dr. Gregory, tem mais alguma coisa que, de repente, a gente não abordou aqui que o senhor queira falar? Eu acho que o mais importante, o que eu gostaria de enfatizar e a essência do cuidado paliativo é isso, né? É importante que o ensinamento, né, que os profissionais sejam treinados, né, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que está em formação para a área de saúde seria muito importante e é realmente essencial que eles sejam treinados já na sua formação acadêmica sobre cuidados paliativos, né? Então, hoje na medicina, em boa parte das universidades, hoje, pelo menos no Brasil, claro, no mundo afora também, já faz parte da grade curricular, né? Então, uma disciplina de cuidados paliativos somente, né? O exemplo na UNC, né? Então, os alunos já nos primeiros semestres já têm contato com cuidados paliativos. Então, essa é uma boa forma de que esses profissionais eles já aprendam como abordar e como exercer um bom cuidado paliativo de forma correta, né? De forma precoce,
E isso é fundamental porque muitas vezes os nossos pacientes, as pessoas vão ter contato com os profissionais não especialistas no primeiro momento, vão fazer o diagnóstico da doença, ou vão acabar passando na emergência, enfim, em diversas situações, e são esses profissionais que vão precisar dar uma má notícia, vão precisar abordar inicialmente o cuidado paliativo até que esse paciente chegue no oncologista ou no paliativista, né? Então, essa acho que é uma mensagem importante, eu gostaria, né? Então, é importante, então, essa formação, né, acadêmica já na faculdade, né? Enfim, nessas primeiras... Né, na primeira fase da formação, né, dos profissionais e as pessoas que em geral, seja os profissionais de saúde ou na sociedade em geral, que tem uma nova concepção do que é cuidado paliativo. Ainda tem muito estigma, ainda tem muito preconceito. Hoje eu escuto muito a frase, doutor, esse paciente é paliativo. Então, veja que é muito geral, assim, essa... Como se o paliativo fosse fim de vida. Exatamente. Poxa, esse paciente tem, né, ele já é paliativo, ele é paliativo. Então, são termos inadequados e inapropriados, né? Eu escuto muito isso na prática e não me causa uma boa impressão, assim, principalmente de quem aborda, porque a gente espera que isso seja feito de forma correta, né? Então, hoje... A forma correta é dizer, esse paciente tem indicação de cuidados paliativos exclusivos, que situação da doença ele se encontra. Então, é muito importante que os cuidados paliativos sejam interpretados da forma correta, né? Que é o que eu falei no começo aqui da nossa conversa, e aquela definição da Organização Mundial de Saúde lá de 2002, né? Dr. Gregory, hoje a gente vê em muitos profissionais da área médica assim, um tipo de comercialização, né? A gente fala porque a gente vê isso, né? E eu vejo que o senhor tem esse amor pelo seu ofício, por isso que o senhor escolheu, né, medicina, até por compaixão ao próximo, né? Esse amor que o senhor dedica aos seus pacientes. Eu acho que na oncologia isso é essencial, né? Então, eu até... não digo que parabenizo, mas me comovo com a sua postura, porque realmente é preciso ter muito amor para escolher a oncologia, né, como uma especialização, se é assim que se diz, né, especialidade, né? É preciso ter um olhar muito amoroso ao ser humano para escolher essa sua especialização. Então, eu agradeço muito. E eu quero que o senhor agora olhe para aquela câmera ali, que é o momento da mensagem, né, para as pessoas que ou estão passando por cuidados paliativos ou que estão exercendo, né, em outra pessoa os cuidados paliativos. A câmera é sua, deixa a sua mensagem, Dr. Gregory. Então, de forma geral, né, o que eu queria passar então para quem está nos assistindo, né, para quem está passando por uma situação difícil, né, ou pessoal, ou com algum ente querido, que no começo a gente sabe que é difícil porque tem muitas incertezas, muitas vezes os caminhos são obscuros, a angústia, vários tipos de sofrimento que envolve, né, tanto, né, o paciente como os familiares, mas que procurem ajuda, né, e procurem profissionais que têm conhecimento, né, que têm a capacidade de oferecer esse cuidado geral, né, esse apoio, né, e não desistam, né? Acho que a questão é que sempre há opções, sempre há tratamento, né, sempre há soluções. Para todo problema, acho que é uma solução. Por mais que no início ela pareça um pouco distante, mas a gente está aqui para, né, oncologistas e outros profissionais, nós estamos aqui para de alguma forma ajudar. Ajudar com tratamentos, ajudar com apoio, muitas vezes ajudar com uma conversa, pode ser uma conversa informal. Então, né, que não se sinta sozinha e acho que de forma geral é isso, né? Sempre a luz, né? Mesmo em lugares lugares e situações que a gente acha que não há, né? E acho que de forma geral é isso que eu queria dizer.
Eu fico à disposição, né? Acho que o pessoal pode me seguir aí nas redes sociais. Meu Instagram é aberto, eu não uso outras redes sociais, eu não tenho tempo. Então, que é Gregory C. Tondelo. Gregory Tondelo. Lá eu tenho minha vida pessoal, profissional, eu não tenho distinção. Então, lá eu coloco um pouco da minha vida geral, o que eu faço quando estou trabalhando, quando eu não estou trabalhando. Faço, né, postagens aí sobre medicina em geral. Claro, oncologia, que é a minha área. Então, eu sempre coloco alguma coisa diferente, curiosidade, às vezes, né, atualizações, enfim. Então, ficam todos à vontade aí. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode mandar para mim, manda para a Cláudia. Estou na clínica, quem precisar, aqui da região, né? Tem gente que me conhece, tem gente que ainda, né, não sabia de quem eu era. E acho que o desafio, o trabalho, ele vai continuar sendo feito. Nem sempre é fácil. Então, tem dias e dias, tem situações e situações, mas acho que esse que é o bom da vida, né? A gente lidar com os desafios e poder ajudar os outros, né? É o propósito de quem faz medicina, quem faz oncologia, né? E a gente, como está aqui do outro lado, só agradece pela sua presença, pelo seu ofício, pelo seu amor ao próximo, né? Que o senhor tenha muita saúde e disposição sempre para cuidar de outras pessoas que precisam. E aqui está a nossa gratidão, tem aqui um cartãozinho. E também tem aqui um símbolo, doutor, que eu tenho costumado também a dar, mas eu não tenho filmado, que ele é um algodão, aqui tem sementinha de algodão. Que ele é um algodão desses puros, né? E tem a sementinha do algodão, que ele é representativo. O algodão na medicina, ele é para cuidar, ele é para curar, ele é para limpar, né? E então leva esse algodãozinho puro, né, como representação dessa cura que o senhor possa levar para muitas pessoas. Muito obrigada, doutor Gregory. Agradeço pelo convite, muito legal a iniciativa, né, o projeto. Eu sou um seguidor aí do FOCA e sempre que quiser conversar e bater um papo, só chamar que eu venho. Mas só com certeza, com certeza. Que eu tô aqui. Pessoal, gostou do conteúdo? Siga, comente, compartilha. Se não está inscrito, corre se inscrever. Segue no Instagram. Ajuda o projeto Foca na Causa, que para atingir muitas vidas. Muito obrigada e até a próxima.